Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal aí da primeira série, estamos morrendo de saudades. Professor Gustavo e a professora Jéssica, gente, tô morrendo de saudade de vocês. Pessoal, mais uma live de biologia pra vocês. E a temática, eles já sabem, né, Jéssica? Isso aí, já mandei lá pra vocês. Temática proteínas. E aí, olha, a gente, antes de começar a parte sobre falar da estrutura, parte mais técnica, produção, vem aqui comigo pro quadro. Rapidamente, a gente tá um nojo nessa sala, porque ela tem slide, ela tem quadro, é uma loucura. E aí, olha, por que é importante estudar proteínas? Primeira coisa que vocês precisam entender aí, ó, a importância de se estudar as proteínas. Primeira delas, depois da água, o componente mais abundante nos seres vivos são as proteínas. Então, quando a gente pensa em provas, as provas, elas cobram principalmente água e proteínas. São as moléculas mais abundantes e são moléculas de alta cobrança. Deixa eu pegar aqui outro pincel, que esse aqui já está falhando. Pessoal, então só por isso já seria um bom motivo para você estudar com atenção às proteínas. Mas é lógico que tem muito mais quando a gente fala de proteínas. Por quê? Porque, galera, as proteínas, lembra disso, elas são as moléculas responsáveis por determinar a nossa expressão. Como assim, professor? As nossas características, elas são determinadas por essas moléculas. E como que eu sei disso? Ó, rapidinho, 70% aproximadamente de você é água, certo? 70%. E aí o que sobra? 30%. Dos 30% que sobra, pensando em todas as moléculas que nós já estudamos, sais minerais, carboidratos, lipídios, todas as proteínas equivalem a aproximadamente 18%. Galera, o segundo componente mais abundante de vocês. E aí eu te pergunto, se você é 70% de água, porque quando você se olha no espelho, você não está vendo uma fonte, né, jorrando água ou um chafariz ambulante? Por um motivo muito simples. Não é a água que vai determinar as suas características. As suas características são determinadas pelas proteínas. Só que, professor, calma. Professor, tem um problema. Eu sempre ouvi que as minhas características, elas eram herdadas, elas vinham dos meus pais através do material genético, através do DNA. E galera, não está errado não. Mas professor, mas você acabou de falar que a minha característica vem da proteína? Calma, escuta isso. Pessoal, o DNA que a gente recebe do nosso pai e da nossa mãe, ele contém a nossa informação. Então, é no DNA que existe a informação de como nós seremos. Mas o que determina o que nós vamos expressar, as nossas características na prática? A síntese, a partir do DNA, de todas as nossas proteínas. Então, animal, presta atenção nisso. Deixa eu ver se eu fiquei claro. As proteínas, elas são extremamente importantes, porque são um grupo de moléculas que caem muito em prova. E além disso, por quê? Porque elas que determinam todas as nossas características. Todas as nossas proteínas estão escritas em uma informação no DNA. Top? Fez sentido? Então, vamos estudar um pouquinho mais sobre as proteínas. E aí agora, com a professora Jéssica, vocês vão conhecer um pouquinho mais da estrutura. Jéssica, é com você. Vai lá! É isso aí, pessoal. E para começar, as nossas proteínas também podem ser chamadas de peptídeos. E só para você lembrar disso aí, peptídeos ou proteínas são nada mais nada menos do que conjuntos, sequências de aminoácidos. Fechou? Então, só para ficar bonitinho aqui. Relembrando o que é um aminoácido. Um aminoácido, como o nome já diz, terá um grupamentozinho amina ou amino com um carbono central, que eu também posso chamar de carbono alfa, ligado a um grupo carboxila, que é C dupla O,
C-O-O-H, ok? Que é o nosso ácido carboxílico. Então, fechou, gente. A amina NH2 mais o ácido carboxílico, aminoácido. Ligadinhos aqui também há um hidrogênio e há um grupamento radical. Gente, todos os aminoácidos terão esse mesmo grupinho amino ou amina e todos os aminoácidos terão esse grupinho carboxila, tá? Então, o que vai diferenciar um aminoácido de outro? Somente esse pequeno grupamento aqui, que a gente chama de grupo radical. Então, o que diferencia um aminoácido de outro é o grupo radical, tá bom? Então, por exemplo, um aminoácido pode ser valina e o outro leucina, o outro isoleucina, apenas com essa mudança nesse segmento. Belezinha? O hidrogênio é o mesmo para todos os aminoácidos. Então, quando eu ligo um aminoácido a outro aminoácido, eu formo o meu peptídeo, eu formo a minha proteína. Gente, olha que legal. Nós temos centenas de grupos aí de proteínas, ok? Só que a gente só tem 20 aminoácidos para formar todas essas proteínas. Ué, professor, então ferrou. 20 aminoácidos e centenas de proteínas? Como que isso pode acontecer? Só para exemplificar para vocês, para ficar bem bonitinho, aqui estão os nossos 20 aminoácidos, né, que o corpo ali ele pode desenvolver. Então, esses 20 aminoácidos eles vão se combinar para formar proteínas diferentes. Trouxe aqui um colarzinho que eu peguei emprestado da Vitória, né, rica, colar de pérolas. Depois eu devolvo, viu, Vitória? Não é Romanel não, gente, é Swarovski, né, Gustavo? Então, gente, cada bolinha desse colarzinho de pérolas seria, por exemplo, um aminoácido. Então, aqui eu teria uma proteína, olha que bonitinha, né, bem cara. Cada bolotinha dessa é um aminoácido. Então, um aminoácido ligado a outro, formando a minha proteína. Assim que a minha proteína é produzida, ela sai lá de dentro, né? A síntese proteica se inicia no núcleo e ela é terminada lá no citoplasma. Então, a proteína ela tem essa sequência, olha, ela é linear. Uma proteína do lado, um aminoácido do lado do outro, ok? Gente, com apenas uma mudancinha em um desses aminoácidos, a minha proteína, ela pode perder sua função, né? Ou ela pode virar um outro tipo de proteína, fechou? Com apenas uma alteração no aminoácido. E uma doença super interessante a gente comentar que acontece isso é a anemia falciforme. A anemia falciforme, ao invés dos indivíduos terem as hemácias redondinhas, bonitinhas, com a alteração de apenas um aminoácido, o cara fica lá com as hemácias em formato de foice, beleza? Tendo dificuldade no transporte de oxigênio e várias outras consequências. Então isso aqui, gente, é muito grave, tá? Proteína, aminoácido é um negócio sério. Bom, seguindo, o que pode ainda diferenciar uma proteína de outra é a localização dos aminoácidos. Se um aminoácido ele muda de lugar com o outro, você vai parar em outro local, a proteína ela pode também perder sua função ou eu posso formar um novo tipo. Belezinha? Então vamos lá, deixa eu ver se vocês entenderam direitinho. O que muda, o que diferencia uma proteína de outra? Pode ser o número de aminoácidos, sim ou não? Uma proteína pode ter 130 aminoácidos e a outra 80? Pode, é um fator que vai diferenciar uma de outra. Pode ser a mudança de apenas um aminoácido, sim ou não? Pode ser a mudança de um aminoácido. E pode ser também a substituição, né, de lugar de um aminoácido por outro. Ô, Jéssica, beleza? Só enquanto o povo tá falando aqui, olha, a Vitória acabou de mandar, devolve meu colar. Já te devolvo, Vitória, depois da live, viu? Então vamos agora para a estrutura, tá? Que as proteínas elas podem desenvolver para desempenhar as suas funções. Então a proteína tá lá bonitinha, acabou de ser formada. Um aminoácido do lado do outro formando uma sequência linear. Eu chamo essa estrutura de estrutura primária, beleza? E os aminoácidos estarão ligados através de ligações peptídicas. Fechou? Fechou. Então, estrutura primária, sequência linear de aminoácidos. Assim que essa estrutura primária ela é formada, roubei da minha mãe esse fio de telefone, né? Então, a estrutura primária está linear. Os meus aminoácidos, eles vão interagir entre si, formando um dobramento na minha molequinha de proteína, ok? Formando
chama de alfa-hélice ou a beta preguiada. Seria a minha estrutura secundária, ok? Essas ligações agora são as ligações de hidrogênio. Então, um nasce, se liga ao outro através das ligações de hidrogênio. Gente, nem a estrutura primária e nem a estrutura secundária das proteínas conseguem interação. Então, se a proteína acabou de ser formada, é primária, ou ela é secundária, ela ainda não está pronta para desempenhar as suas funções. Fechou? Então, elas têm que continuar ali seguindo processos. Terceira etapa, a proteína ela vai sofrer um enovelamento, olha só. Então, a estrutura secundária agora vai se enrolando, 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 até formar um novelinho, tá bom? Através das pontes de sulfeto. E aí eu chamo essa estrutura de terciária. Agora sim, a minha proteína já pode desempenhar as suas respectivas funções. Fechou? Bom, por exemplo, um anticorpo, né, Gustavo, que é uma estrutura aí que vai ter dois grupamentos de terciária. Então vamos lá. Se eu pego duas estruturas terciárias, ou 3 ou 4, aí eu já vou formar a minha estrutura quaternária, tá? Que é o caso dos anticorpos, que é o caso aí da hemoglobina presente dentro das nossas hemácias, tá? São estruturas quaternárias. E um exemplo de uma terciária muito comum seria a queratina, fechou? Então, terciária e quaternária, elas podem sim trabalhar, elas têm ali uma função biológica, fechou? Bom, Gustavo, agora é com você. Jéssica, dentro do que você falou, eu acho super interessante frisar, e aí galera, ficou claro? As proteínas, elas só começam a exercer função quando elas assumem a estrutura terciária. Então não esquece desse detalhe, esse detalhe vai ser muito importante daqui a pouquinho. Mas, como a Jéssica falou, mais uma vez, produção, passa aí o slide, pode passar o slide, produção. Isso, mais uma vez. Mais uma. Isso. As proteínas, elas exercem inúmeras funções. Tem proteína para praticamente tudo quanto é função. São tantas funções que a forma mais lógica da gente estudar as funções é agrupar as funções em categorias. Por exemplo, existe proteína com função estrutural, professor? Tem proteína com função estrutural. A própria queratina, que a Jéssica citou, é uma das proteínas estruturais mais famosas. Ela vai estar formando a estrutura, por exemplo, do fio capilar, do cabelo, da nossa unha aqui. E também tem queratina na nossa pele, impermeabilizando, né? Impedindo que a gente perca água. Tem mais proteína estrutural, professor? Tem. Só mais uma aí por curiosidade, é uma das que eu mais acho interessante. É o colágeno. Pessoal, o colágeno também é um exemplo de uma proteína estrutural. Só que nesse caso, uma proteína que vai determinar a nossa resistividade, né? É uma proteína de resistência. Ela que vai dar firmeza para a nossa pele. Uma dica, o colágeno é uma proteína que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente diminui a produção. Então faz sentido pensar por que na sua pele, olha, tem essa firmeza, essa coisa aqui, olha, tão vistosa. Foca aqui, meu caro, isso, pode vir na minha pele, porque, olha, ela tá muito boa, eu fui lá na Ana Pegova, fiz uns tratamentos, mas tudo bem. Mas, gente, firmeza na pele é aquilo que você não vai encontrar muito na vozinha, no vozinho, porque diminui a produção de colágeno à medida que a gente envelhece. Top! Pessoa, tem mais proteína? Tem mais proteína. Tem proteína com função de transporte. A Jéssica também citou uma importantíssima, que é a hemoglobina. A hemoglobina, ela é uma proteína que vai transportar o que no nosso, na nossa corrente sanguínea, no nosso sangue? Oxigênio. Lembra disso? A hemoglobina vai estar associada com o ferro e isso vai fazer com que ela transporte oxigênio. Pessoa, tem mais proteína de transporte? Tem sim. Tem uma proteína bem interessante que é a albumina. A albumina é uma proteína que vai estar presente no ovo, por exemplo, em outros alimentos. E ela é importante tanto para transportar substâncias no plasma sanguíneo, alguns lipídios e tal, como também ela é uma proteína que vai aumentar a síntese de músculo. Professor, tem albumina no ovo? Tem. E aí agora você consegue entender por que os maromba, né, os caras da academia lá, é tudo fissurada no ovo. Por quê? Porque aumenta a ingestão de albumina, aumenta a síntese de músculo.
Fechou, sim ou não? Tem alguma pergunta aí, produção? Você está olhando para mim com uma cara desconfiada? Perguntando se creme de colágeno ajuda. Ô, gente, cuidado com esses produtos aí, olha, que a gente compra, né, nas indústrias farmacêuticas ou de cosméticos de beleza. Por quê? Eles podem sim aumentar a produção de colágeno? Sim, mas é uma produção endógena. Então esses cremes, esses produtos, primeiro, eles têm muitos antioxidantes, que são substâncias que vão agir nos radicais livres, substâncias químicas que geralmente dão aí um aspecto para a pele, né, mais envelhecido, mais enrugado. Então só por isso, passou aquele creminho ali na pele, ele vai diminuir esses radicais livres, então vai melhorar a textura da sua pele. Só que cuidado, porque esses cremes, essas substâncias, essas cápsulas, né, de colágeno que o povo sai comprando aí, elas, na verdade, o que acontece? Elas aumentam a nossa produção natural de colágeno. Então, gente, você não vai, presta atenção, você não vai aqui passar o creme, a sua pele vai absorver o colágeno, não, pelo amor de Deus. Você não vai comer a cápsula e aí você já vai absorver o colágeno para dentro da sua célula, não. Não! Isso vai aumentar a sua produção natural de colágeno. Uma vez que o quê? Uma vez que ele diminui à medida que a gente envelhece. Respondeu aí, produção? Sim ou não? Tem uma pergunta aqui, ó. Meu Deus. Pra que o povo faz máscara pro rosto com clara de ovo? Oi, Tem outra aqui também, ó. meu Deus. A gelatina, como é que é? É bom pra colágeno? Pra pele. Passar gelatina? Deve Não, ser. comer, não. Comer gelatina? Então, gente, aí no caso, a gente tem que dar uma pesquisada nas especificações, nos produtos, nos constituintes, né, dessas substâncias. Mas eu, particularmente, não conheço. Jéssica, vem cá rapidinho. Você sabe de alguma coisa relacionada a isso? Gelatina? Jéssica é mais ligada no colágeno. Tem um pouquinho de colágeno, sim. Se você está ingerindo, né, esse colágeno aqui é uma proteína, esses aminoácidos vão ser hidrolisados no nosso organismo e podem ser, né, absorvidos. E se você estiver precisando de colágeno na pele, sim, né, eles podem depois, esses aminoácidos que você hidrolisou, podem aí ser usados, né, nas proteínas estruturais. Então, mais uma vez, lembrando, como a Jéssica falou, a gente não absorve diretamente o colágeno, é uma molécula muito grande. A gente quebra, hidrolisa, né, que é o nome mais bonito, e aí, depois de quebrar, a gente absorve os aminoácidos. E aí, dentro das nossas células, aumenta a produção endógena, né, interna dessa proteína. Fechou? Valeu? Galera, vai respondendo aí, mas vamos continuar porque tem muitas funções as proteínas. Olha só, tem proteína com função de defesa. A Jéssica destacou o nosso anticorpo. É uma proteína muito famosa que também pode ser chamada de imunoglobulina. Olha o nome, imuno de imunidade, defesa, globulina porque tem um formato globular, globoso. Só por curiosidade. Galera, tem proteína formando o nosso músculo. A contração, ó, da musculatura. Foca aqui, Jéssica, na minha contração muscular. Tá focando? Lindo! Obrigado. Ó, sempre quis fazer isso no vídeo. Tá bonito? Enfim, gente, não tem muito músculo, como vocês podem perceber. Fiquei, o Bruno não ri não. Ó, a câmera, não ri não. Mas enfim, como vocês podem perceber, essa contração e relaxamento da minha musculatura, ela só acontece porque eu tenho proteínas aqui chamadas de actina e miosina, proteínas contráteis. Professor, tem mais função? Claro que tem, meu caro, tem muito mais função. O que mais? Nós temos uma proteína com função hormonal. As proteínas também podem exercer funções hormonais. Por exemplo, insulina, o nosso hormônio mais famoso, né, e conhecido aí de todos. A insulina é um hormônio proteico que vai agir principalmente no quê? Na entrada de glicose dentro da célula. Então a insulina, ela tira a glicose do sangue e joga na célula. Se o indivíduo não tem insulina, o que acontece com a concentração de glicose no sangue? Fica alta. E aí, nesse caso, o indivíduo desenvolve a famosa diabetes, que futuramente a gente vai estudar um pouquinho mais ela. Top! Para fechar, mais funções das enzimas. As enzimas, elas também têm uma função que é pouco comum, mas pode acontecer, que é uma função de fonte energética.
Galera, lembra lá comigo, ó, fonte primária de energia, quem é que seu corpo ama, apaixonado, que a gente falou na primeira live? Carboidrato, fonte primária de energia. Depois, fonte secundária, lipídios, e as proteínas, elas seriam então uma fonte terciária de energia, é uma fonte menos comum. E por último, a função que eu sou mais apaixonado e a que é mais cobrada em prova, as enzimas, as proteínas têm uma função catalítica. Elas formam o que nós chamamos de enzimas, que são moléculas que aceleram as reações químicas no nosso organismo. Jéssica, vem pra cá, porque tem muitas funções. Tem ou não tem? Tenho, É demais. Eu adoro, né? Falar de proteínas é muito legal, gente. E é óbvio, para linkar a nossa parte, minha, com a Jéssica, a gente precisa, é claro, mostrar para vocês que tem uma relação direta entre a função e a estrutura da proteína. É ou não é, Jéssica? É verdade. Produção, passa aí. Volta, produção. Isso, não dá spoiler não, isso. A produção tá mais atenta agora, gente. Pensei que ele ia ter um momento ali de feedback, mas tudo bem. Galera, façam 2 professores de biologia felizes. Se a proteína perde a sua estrutura terciária, Jéssica, o que a proteína perde também? Aí ela vai perder a sua função biológica. Tá? Perfeito? Isso ficou claro? Ela vai deixar de trabalhar, de desempenhar as suas atividades, né, que ela realizaria estando na forma terciária da proteína. Perfeito. Entendido isso, abre aí os comentários. Já tá aberto os comentários? Galera, falem pra gente como é que é o nome do processo de perda da função das proteínas. Então, qual que é o nome do processo de perda da função das proteínas? Vou dar uma dica. Começa com des e termina com o quê, Jéssica? São. Ó, começa com des e termina com? São. Qual que é? Fala aí, fala. Vai falando. Vai falando. Ah, Jéssica, eu tenho certeza que eles vão acertar. Eu também. É a aula dessa semana. São nossos, Gustavo. Não, a gente vai falar sobre isso nessa claro. aula. E aí, bom, gente, quem está estudando aí em casa, estão falando aí, produção? Então fala aí, porque a produção gosta mais de física. Desfunção, desnaturalização, Meu Deus, vai, continua. desfunção, Desfunção. kkk, KKK o quê? desnaturação, desnaturação. Agora foi, desnaturação. Aê! Isso aí! Pode passar a mão, produção? Muito bom. Isso mesmo. Gente, mais um, pode apertar mais um. A perda da estrutura terciária tridimensional de uma proteína é o que nós chamamos de desnaturação. A desnaturação faz com que essa estrutura perca, ela perca essas interações que a Jéssica comentou com vocês, e isso faz o quê? Com que ela volte aqui a ser uma estrutura não funcional. E Jéssica, existem alguns fatores que podem levar a essa desnaturação. É ou não é verdade? Verdade, gente. São vários fatores que podem gerar essa desnaturação. Mas primeiro, vamos fazer um experimento, Gustavo? Ah, Jéssica, vamos, eu amo experimento. Gente, nós trouxemos aqui, filma aí, Brunão. Tá dando pra ver direitinho? Tá. Fígado de boi. Gostoso, né, Bruno? Galera aí, ó, adora fígado de boi. Gente, eu amo fígado, Eu também. não vou mentir. De verdade. Eu também. Com cebola, né? Eu amo fígado acebolado, gente. É muito bom. Depois desse isolamento aí, nós vamos fazer fígado acebolado, Gustavo. Ô, gente, então nós vamos jogar água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, no fígado de boi. E aí nós vamos observar uma reação química. E tio Marcinho, seu dinossauro, olha aí uma reação química acontecendo. E aí depois nós vamos explicar o que rolou nesse processo. Fechou? Então eu vou jogar o peróxido Vem, de câmera, hidrogênio. pode chegar mais E vou perto te falar pra dos não cair. fatores de desnaturação. Uou! Tá acontecendo alguma coisa aí, gente? Baba de alien. Ih, ai, Gente, olha só. que delícia. Ai, que gostoso. Agora o fígado já não tá tão mais Não. saudável. Ok, houve formação de bolhas. Ok? Isso aí. Água e oxigênio. Mas vamos lá. Volta pra cá, nosso cameraman. Gente, os fatores que podem gerar uma desnaturação, ou seja, a perda da função biológica das proteínas, são aumento de pH ou diminuição do pH, ou seja, alteração do potencial hidrogênio, ok? Visto que algumas enzimas trabalham no meio ácido, outras no meio neutro,
outras no meio ali, né, básico, beleza? Por exemplo, as enzimas da nossa boca, que trabalham no pH de 7, que é um pH ali neutro. As enzimas nossas trabalham no pH de 2, né? As do intestino, que trabalham no pH de 8. Então, se eu mudo o pH da minha enzima, ela pode perder a sua função biológica. Combinado? Outra coisa também que gera desnaturação de proteínas. Aumento excessivo é ótimo, né? Um aumento brusco ou uma diminuição brusca da temperatura, beleza? Isso pode gerar uma desnaturação de proteínas. Por exemplo, nosso corpo funciona numa temperatura ótima de 36,5 graus. A febre excessiva, gente, pode ser ruim, porque as nossas enzimas que fazem o metabolismo funcionar, elas podem parar, né? Com isso, os órgãos eles vão entrando em falência. O indivíduo pode até virar óbito, belezinha? E a presença também dos solventes, pessoal, como o álcool. O álcool ele é um solvente que pode desnaturar algumas enzimas aí, tá? Algumas proteínas, fazendo com que elas percam a sua configuração tridimensional. Fechou? Então volta pro experimento, tá? Gente, só pra gente explicar aqui rapidinho, né, o que aconteceu no experimento. Aqui, o que nós observamos é uma reação, né, uma interação entre a enzima do fígado, que é uma catalase, com o peróxido de hidrogênio, né, com a água oxigenada. Essa reação faz, essa enzima catalase, ela quebra o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. E aí é por isso que vocês viram essas bolinhas aqui. Agora, se a gente tivesse aquecido, Jéssica, vamos pensar nesse bife de fígado aqui, ó, fritadinho lá com a cebola. Isso daqui ia acontecer? Pergunta, galera. Isso ia acontecer, essas bolinhas aqui iam subir se o fígado ele tivesse frito, né? Se ele tivesse aqui assado, né? Sim ou não? Será que a enzima catalase ela iria continuar com a sua função biológica com o aumento da temperatura, gente? E aí, E gente? aí, vocês acham que sim? Responde aí. Tá vindo aí alguma coisa? Primeira falou que não. 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 Ih, será? Não? Sim. Sim? Sim. Não. Não. Então vamos lá, né, Gustavo? Ô, gente, Sobre explica brigar, isso, são Jéssica. ansiosas. Então, gente, as bolhas não seriam formadas, porque a enzima catalase, ela teria sofrido uma desnaturação com o aumento da temperatura, beleza? E só lembrando, gente, o peróxido de hidrogênio ele é produzido no nosso corpo também. E essa catalase também existe no nosso organismo, sim? Então, qualquer alteração da catalase, nós podemos ter aí uma dificuldade em transformar o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, podendo até gerar uma intoxicação. Belezinha? Valeu? Galera, essa então foi a nossa live de hoje para vocês com a temática proteínas. Espero que vocês tenham gostado. Galerinha da primeira série, estamos com muitas saudades. É fato que isso vai passar rápido. Daqui a pouco a gente vai estar junto, né, Jéssica? Então já. Mas nesse período de quarentena é foco total. Pessoal, sigam os planejamentos. As aulas já estão sendo disponibilizadas para vocês. Começaram essa semana, foi isso mesmo, produção? Essa semana começou a disponibilizar a aula para a galera da primeira série. Então, olha, sucesso. Nós estamos aqui com vocês para o que precisar. Pode contar comigo, pode contar com a Jéssica. Isso a gente fala em nome da equipe de biologia que está morrendo de saudade de vocês. Jéssica, estamos morrendo de saudade. Estão com muita saudade, gente. Nossa, minhas manhãs também, né? Triste sem vocês. Então espero vê-los em breve. Não deixe a peteca cair. Bora nos estudos, tá? Foco aí, saudade de todo mundo, viu? Até a próxima. Rapidinho nós vamos estar juntos. É isso né, aí. Gustavo? Tchauzinho, pessoal. Beijo. Valeu. Fui, né?